Oi gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar como fazer contorno de uma maneira simples para quem está começando. A primeira coisa que eu queria falar é para que serve o contorno. O contorno é uma técnica de luz e sombra muito antiga na maquiagem, que ela serve para criar alguns efeitos no rosto. Então, através do contorno a gente consegue afinar, aumentar, alargar, recuar determinadas regiões do rosto. Para fazer o contorno, a gente sempre usa um produto mais claro que a nossa pele e um produto mais escuro. O produto mais claro nunca é um produto branco, ele é sempre um bege, né? Ele é sempre um tom de pele mais claro que o nosso. O tom mais escuro também não deve ser um tom super mais escuro, porque senão você pode ficar com um aspecto meio de carvoeiro. Né? Pode ser um pouco difícil de deixar o contorno natural se misturando bem com a sua pele, e aí você vai perder o efeito que é o ideal de se conseguir, que é um efeito onde ninguém perceba que você fez aquilo, mas de alguma forma aquele contorno realce o seu rosto. Para fazer o contorno, a gente tem duas opções de textura de produto. A gente pode fazer com os produtos cremosos, que eu gosto muito. Eu acho que os produtos cremosos fazem o contorno ficar ao mesmo tempo mais natural e mais preciso. Mas eu acho eles um pouco mais difíceis de serem usados, né? No caso dos produtos cremosos, você pode usar produtos específicos para contorno ou também bases e corretivos. Mas eu acho que para quem está começando não é uma forma assim muito amigável de entrar nesse universo do contorno. E também tem os produtos em pó. Eu acho que para quem está começando o ideal é sempre ir pelo pó, e aí depois que você tiver bastante prática com pó, se tiver interessada, começar a testar os produtos cremosos. Sobre a tonalidade dos produtos, o produto mais claro eu já falei que tem que ser sempre um bege mais claro, nunca branco, né? E sobre o produto mais escuro, ele não precisa ser tão mais escuro, e tem uma questão do tom, né? Porque a gente sempre vai usar produtos marrons. Mas não pode ser um marrom muito avermelhado. Então bronzer não é o ideal para você conseguir fazer o contorno. Tem até algumas marcas que tem bronzers que a gente consegue usar como bronzer e como contorno, mas é um pouco mais difícil de encontrar. Normalmente o bronzer ele vem com um pigmento mais puxado para o laranja, para o vermelho, porque essas cores dão um ar de bronzeado, de queimado de sol. Quando a gente vai fazer o contorno, a gente não quer esse tipo de cor, a gente quer um marrom que dê uma sensação de sombra, um marrom mais puxado para o acinzentado. Então escolha sempre tons puxados para o cinza ou marrom neutro, tá? Vou pegar um marrom neutro aqui para dar um exemplo. Esse daqui é o Bahama Mama da The Balm, é muito bom, mas é um pouco mais caro. E vou dar duas opções aqui bem baratas. Eu já falei bem desse produto aqui num vídeo, que é um duo para contorno em pó da Dylos, tá? Eu acho ele muito legal. O marrom é bem puxado pro cinza, essa cor é quase branca, mas ela tem um pouco de amarelo, né? Então ela é um begezinho bem claro. Funciona. Só que eu acho que é melhor para quem é morena, tá? Ou negra, uma negra que não seja muito escura, porque talvez o marrom nesse caso não apareça tanto. Mas para quem é muito branquinha, eu acho que esse marrom pode ser muito intenso. Se você já tem mais prática com a maquiagem, eu acho que você vai conseguir se dar bem. Mas se você está começando, talvez não dificulte um pouco a sua vida. Se você é bem branquinha, eu recomendo esse produto aqui, ó, que também é fácil de encontrar, que é o pó para contorno na cor natural da Contém 1 grama. Eu não tenho os estojos da Contém 1 grama, tá? Eu tenho muitos estojos vazios, onde eu coloco imã nas minhas maquiagens e vou fazendo quase que como um quebra-cabeça. Mas é só porque quem não quiser comprar aqueles kits enormes pode comprar só o refilzinho, guardar com cuidado e usar. Essa cor aqui, ela é ótima para quem é branquinha, espalha super bem, deixa um efeito super
super natural, que eu gosto bastante. Hoje, no vídeo, eu vou usar o da Dylos para que fique um pouco mais visível para vocês. Mas é interessante sempre a gente fazer o contorno de uma maneira que não fique visível. Porque a graça do contorno é justamente você realçar os seus traços sem que ninguém perceba o que você fez, né? Senão ele perde um pouco o sentido e você vai ficar parecendo uma zebra, né? Toda marrom e bege, não faz muito sentido. Então, assim, sempre pegar muito leve no contorno é um conselho assim que faz bem para todo mundo. Sobre como aplicar, com que ferramentas, contorno não é legal de fazer sem pincel, realmente sem pincel não rola. Você pode usar um pincel de blush que seja menorzinho, tá? Só para comparar, vou colocar um pincel de blush de um tamanho mais normal, ó, como é que o branquinho é bem mais gordinho do que o de cerda escura. Você pode usar, eu mostrei esses de topo chanfrado, né, de topo curvadinho assim, mas você pode usar um pincel de blush normal que não seja muito grande, como esse daqui. Se você tem algum pincel de leque desses que são mais fofinhos, e você nunca soube o que fazer com ele, porque isso aconteceu comigo, ele ficou um tempão aí pegando poeira, não sabia o que fazer. Ele é excelente para fazer contorno, eu tenho usado muito para isso e acho que ele cumpre muito bem a função. Se você não tiver um pincel pequeno, você pode segurar o seu pincel de blush pelas cerdas assim, ó, para que ele fique mais fininho e você tenha mais precisão na hora de aplicar e depois espalhar o produto. No vídeo de hoje eu vou usar um pincel, esse pincel aqui, que é redondinho e pequenininho. E aí, como a gente, assim, eu acho que a maior parte das pessoas ou não tem pincéis ou se tem poucos, né? Então não vou ficar pegando vários pincéis para fazer, eu vou usar um lado do pincel para fazer a parte mais clara e o outro para fazer a parte mais escura e vai dar tudo certo também. Então eu vou começar pela parte mais clara. A gente tem algumas regiões no nosso rosto que a gente, é uma área de interesse maior do rosto, né? Que a gente chama também de triângulo de iluminação, que é essa região daqui. A gente sempre trabalha com luz nessas regiões. Então, a primeira parte de iluminação que é interessante de ressaltar, mas para isso você precisa já estar com a olheira corrigida, né, com corretivo, e sempre aplica uma camada de pó antes de fazer o contorno, para que os produtos em pó do contorno se espalhem com facilidade, porque se a gente colocar esses produtos aqui direto na base, eles vão grudar na base e vai ser muito difícil de espalhar depois. Então eu peguei um pouco de produto aqui e eu vou aplicar nessa região daqui, abaixo dos olhos, num formato de triângulo, tá? Bem aqui do cantinho, descendo até essa região do nariz e subindo pra cá. Deixa eu pegar um espelhinho, né? Ó. Existe muita confusão por causa dessa iluminação do contorno na hora de escolher a cor do corretivo. A cor do corretivo tem que ser da cor da sua pele. O que você pode fazer depois é vir com um corretivo um pouco mais claro ou com um pozinho mais claro nessa região para dar uma levantada. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ajuda muito se eu não colocar o espelho na frente da lente, né? Mas e aí a primeira área de iluminação tá pronta. A segunda parte, que
pode ser iluminado e favorece a maior parte das pessoas, só não recomendo fazer se você tiver uma testa muito grande, mas se você tem uma testa pequena ou normal, proporcional, ela vai ficar bem, é a região da testa. Então, é iluminar desse espaço aqui entre as sobrancelhas pra cima, tá? Como se fosse um meio círculo aqui em cima. E aí você vai iluminando essa área aqui. Por que uma pessoa com uma testa muito grande não deve fazer isso? Porque isso aqui vai aumentar a sua testa. Então, não vai favorecer as pessoas que já têm essa região muito grande, que recebe muita luz e que chama muita atenção. Outra região que você pode iluminar é a parte de cima do seu nariz, tá? Você pode começar bem aqui embaixo, bem aqui em cima e até a parte de baixo, tá? Esse contorno vai se juntar depois com o contorno do nariz e vai dar a sensação de afinar. Outra região que a gente pode iluminar é essa do queixo. Quem vai ficar bem com a iluminação na região do queixo? Quem tem um queixo de tamanho normal ou um queixo um pouco para dentro. Quem tem o queixo um pouco para dentro fica muito bem com esse tipo de contorno, tá? Se você tem um queixo pontudo, muito grande, se ele te incomoda, não faça isso porque vai aumentar mais ainda, tá bom? Tem uma outra região que a gente pode iluminar, que é essa região aqui, ó, um pouquinho acima do osso da mandíbula, tá? É como se fosse na altura dos seus dentes. Eu acho que a melhor referência é essa. Você pode iluminar essa região. Eu não vou iluminar a minha, porque eu já tenho essa região muito grande, inclusive, além de grande, ela tá um pouco inchada, porque eu tenho um problema aqui e o tratamento tá fazendo ficar um pouquinho inchado. Então, assim, eu não vou passar uma cor mais clara aqui, porque já vai aumentar algo que já é grande em mim, tá? Mas se você não tem um rosto tão quadrado quanto o meu, se você tem isso aqui bem fininho, você pode vir aqui mais ou menos na altura dos seus dentes e passar um pouquinho de cor mais clara. E, assim, é legal você perceber que nem todos os passos devem ser feitos por você, né? Eu tento dar uma indicação de quem não deve ou quem deve fazer, mas o contorno, ele pode exagerar coisas que você não precisa que sejam exageradas. Então você tem que ter perceber se para você é interessante ou não fazer o contorno naquela região. Agora eu vou começar a parte mais escura e vou começar pelo lugar onde dá certo para todo mundo, praticamente. As únicas, que é essa região daqui. As únicas pessoas que eu recomendo que não façam o contorno aqui são as pessoas que têm o rosto muito magro. Pessoas que têm um rosto muito magro costumam ter essa região aqui bem funda. E se você afinar ainda mais uma região que já é muito magra, que tem aquela profundidade aqui muito marcada, você corre o risco de dar um ar envelhecido, você corre o risco de ficar com aspecto mais velho. E, né, a gente não vai se maquiar para ficar parecendo mais velha. Nenhum problema em ser mais velha, mas para quem envelhecer de propósito, né? Agora eu vou começar com a cor mais escura. Peguei bem pouco produto e a gente vai começar a contornar aqui e eu vou usar como base esse osso da maçã. O osso da maçã a gente consegue perceber bem onde ele começa, mais ou menos aqui, ó, perto dessa ligação com a orelha, tá? É um osso que vem descendo, tá? Numa diagonal. Ele vem reto aqui, depois ele vai virando aqui pra frente. Eu já falei desse rosto num dos primeiros vídeos que eu fiz, que é como aplicar blush. Ele vem descendo aqui e faz essa curvinha. A gente tem que aplicar o blush no meio desse osso, bem na lateral desse osso, e na parte de baixo do rosto, desse osso, a gente vai escurecer. Então, ó, a gente começa a passar o produto aqui. Tô passando como se fosse uma linhazinha mesmo. Ops.
ele tá um pouco acima. Ó, eu vou aplicar aqui. Escuro. Vou tirar todo o excesso de produto. Ai, que medo. E vou começar a espalhar pra cima, tá? Você sempre espalha essa parte do contorno pra cima. Eu levei muito tempo pra entender que se eu não esfumasse assim, eu não tinha o melhor efeito do contorno, tá? Acho que quando a gente compara um lado com o outro, a gente já vê bem o desenho que ele faz aqui, né? Se você não tem a bochechinha definida, você pode pegar o restinho desse produto que você tem no pincel e puxar pra cá. Mas tem que fazer isso com muita suavidade, com muito cuidado, porque pode dar a sensação de bochecha caída, né? E quem quer uma bochecha caída, gente? Ninguém, né? Então, ó, aqui tudo certo. Mas vamos seguir. Então, contorno na bochecha já tá pronto. E agora a gente vai fazer na testa. A testa, ela tem duas maneiras de ser contornada. Ela pode ser contornada, ela pode ser alta ou ela pode ser larga. O que é uma testa larga? É uma testa onde o cabelo dessa região daqui, ele começa a crescer muito lá atrás. Então, a pessoa fica com uma testa muito larga. Nesse caso, o que a gente faz é um desenho que é um triângulo um pouco acima da sobrancelha. Se a gente encostar a mão na nossa cabeça, a gente sente que tem um osso que é um pouquinho mais fundo. E é exatamente em cima dessa região daqui que a gente vai escurecer, tá? Eu normalmente não contorno a minha testa porque ela é proporcional. Às vezes eu passo um pouquinho de bronzer aqui em cima pra não ficar com a sensação de que meu rosto tem blush, tem iluminador, tem tudo, e na testa tá tudo branco da base. Mas, então vamos lá. Fazer o triângulozinho aqui, que normalmente eu não faço, porque não preciso. Opa! Então, ó. Escureci aqui. E a outra forma de corrigir, né, de contornar a testa é em relação à altura dela. O cabelo ele pode começar a crescer muito aqui atrás, o que vai deixar a testa muito longa. E aí, assim, uma medida que você pode usar como guia são 4 dedos. As testas que têm 4 dedos são testas proporcionais, ou menores também são testas pequenas, curtas, né? Mas se você tem uma testa maior do que 4 dedos, é interessante que você contorne. Eu tenho exatamente 4 dedos, um pouquinho menos, mas eu vou contornar um pouquinho aqui perto da raiz do cabelo. É até bom, tem que pegar leve, né? Que senão todo mundo vê que você fez. Pra você quebrar um pouquinho de alguma diferença que possa ter da cor da base da sua pele pra cor do seu couro cabeludo, porque às vezes é um pouco diferente. Ó. Agora, tem outra região que a gente pode contornar, que é a região da mandíbula. Eu tenho essa região aqui larga, bem larga, meu rosto é bem quadrado. Então eu posso suavizar um pouco disso apagando um pouquinho da minha mandíbula aqui na lateral. Eu não costumo fazer porque o meu rosto é quadrado, mas não me incomoda. Eu acho que é uma característica minha que eu não preciso disfarçar. Mas se você acha que é um pouco exagerado, você pode escurecer bem aqui, ó, nessa quinazinha, um pouquinho acima do osso, que fica bom também, tá?
tá? O que eu gosto de fazer, e nesse caso eu acho que fica bem para todo mundo, principalmente quem tem papada, é escurecer abaixo do rosto, abaixo do osso da mandíbula, não é no lado, tá? Quem te vê de frente não vê nenhuma parte escura aqui, ela só vê, o que a gente escurece é aqui, ó, não é aqui, é aqui. E aí eu vou fazer um pouquinho desse contorno. É muito bom para fotografia ou para quem se apresenta em público, seja lá com o que for, porque cria um destaque para o teu rosto também. Cria uma boa divisão entre o seu rosto e o pescoço. Ó, passei aqui e tô espalhando para baixo. Quando chega aqui, já não tem mais que dá para ver a parte escura. Opa, que ângulo ótimo! Eu vou terminar de fazer esse lado do rosto e daqui a pouco eu volto mostrando como fazer o nariz. Eu tô aqui com o contorno pronto, só que quando eu me olho, eu acho que ele tá muito evidente. A dica mais simples de todas é, se você, assim, pra tirar qualquer dúvida de que possa estar marcado, depois que você terminar, vem com um pincel de pó sem nada, sem nenhum pó, nenhum produto, e ó, espalha em todo o seu rosto. O pincel de pó, ele é grande justamente para espalhar bem. Então, o que não foi bem espalhado poderá ser espalhado agora. Agora, uma outra coisa que a gente pode fazer e que eu esqueci de mostrar é o seguinte: quem tem o rosto largo, eu, no caso, pode fazer uma ligação entre a parte de baixo e aqui, porque isso vai afinar um pouco mais o rosto, tá? Mas isso é só para quem tem o rosto largo. Se você tem o rosto fino e faz isso, você vai ficar com o rosto mais fino ainda. Ó, bom, eu tô me olhando aqui no visor da câmera, eu achei que fez diferença. Porque faz, né, Letícia? Senão as pessoas não iam fazer. Então, outra região que eu esqueci de falar é que quando você quer dar a sensação de que você tem um lábio mais carnudo, você pode aplicar bem aqui nessa curvinha, bem aqui embaixo. A minha já vive na sombra porque, né, minha boca é grande, é carnuda. Mas se você não tem, você pode criar esse efeito e escurecer aqui. É isso. Agora vamos pro nariz. Pro nariz, o nariz merece toda a atenção na hora de fazer contorno, porque contorno no nariz é um negócio que, se for exagerado, fica muito feio. Eu vou aproximar mais um pouquinho. E aí, ó, vou pegar um pincel de esfumar limpo, tá? Grande, mas é grandinho, assim, para os padrões de pincel de olho, é bem grandinho, para que eu tenha mais precisão. Eu não gosto muito de contornar o meu nariz, porque apesar de saber que ele é um pouco torto, eu sei que eu posso consertar isso com o contorno, mas eu acho que quando eu conserto isso com contorno, meu contorno fica mais aparente. Eu gosto do contorno muito suave, tá? Mas assim, o nariz, a gente realmente precisa usar uma cor mais clara. Pode ser uma sombra, assim, bem café com leite, não precisa ser tão fria. Eu vou pegar esse contorno aqui da Contém 1 grama para fazer o nariz. E a primeira coisa é, se você tem um nariz meio bicudinho aqui embaixo, que é o meu caso, você vai escurecer essa parte de baixo para dar uma certa empinada nele.
Mas lembra, contorno não é mágica. Teu nariz não vai ficar arrebitado, infelizmente. Outra coisa, meu nariz, que é esse nariz assim adunco, ele é do tipo que não... Minha filha, não tem contorno que resolva não, tá? Se você tem esse narizinho aqui, tipo, de papagaio que nem o meu, me dá a mão aí, vamos chorar, porque o contorno não vai tirar essa sensação. Mas se vocês repararem, o meu nariz, ele tem essa região aqui mais fina, né? Eu vou usar ela como guia para afinar todo o meu nariz. Você pode roubar um pouquinho se essa sua base aqui for muito larga. Você pode colocar um pouquinho para dentro. Quanto mais você junta aqui as duas linhas que você vai fazer, mais fino o seu nariz vai ficar. Então, ó, eu vou fazer uma linha. É só uma linha. Aqui. E uma linha aqui. Mão tem que ser de fada. Eu posso dar uma sensação de nariz arrebitado, escurecendo um pouquinho aqui. Vou fazer isso. Não é pro meu nariz arrebitar. O contorno do nariz é o mais problemático, tá? Tem que pegar leve. E pra espalhar, eu recomendo que fique pra cima e pra baixo com o pincel, para que você não misture nenhuma área clara com nenhuma área escura. Porque senão você vai ficar com o nariz marrom. E nariz marrom não é a última moda em Paris, né, meu bem? Atenção para algumas coisas. Você nunca vai escurecer a aba do seu nariz, por maior que ela seja, tá? Se você tem a aba do nariz muito grande, amiga, desculpa. Mas nunca escurece nem clareia, tá? Aqui você pode, eu não fiz isso, mas você pode vir com o branco um pouquinho para cima, porque vai dar a sensação da base do nariz ser um pouquinho mais fina também. E é isso. Só vou passar um blush. Ó, o blush se mistura com o contorno, sem muito mistério. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero não estar toda borrada que nem uma carvoeira, porque quando eu vou gravar vídeo, eu nunca consigo fazer as coisas com acabamento tão bonitinho como quando eu estou fazendo sozinha, sem uma câmera, porque eu tô sempre pensando que eu vou levar 3 horas e vocês não vão mais me aguentar. Mas é isso. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo. Se você quer mais sugestão de produto, pode me perguntar também. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Só tem mais algumas coisas que eu estava me esquecendo de falar sobre contorno, que é o seguinte, não entra numa piração de achar que você tem que fazer o contorno todos os dias, tá? Contorno é uma coisa para quando você quer fazer uma maquiagem mais elaborada, fazer uma pele mais bonita, mais perfeita, para um evento, para alguma ocasião que você quer se arrumar mais mesmo, tá? E também não pirar na quantidade de contorno que você vai fazer, porque antigamente a maquiagem era muito excludente, ela achava que todo mundo tinha que ter o mesmo formato de olho, o mesmo formato de rosto, e tudo que era feito tinha essa tentativa de deixar todo mundo com formato de rosto e de olhos iguais. Só que a gente é bonito do jeito que a gente é. Eu não vou ser feia porque o meu rosto é quadrado, ou você não vai ser feia porque o seu rosto é redondo. Isso é uma loucura, né? Então eu recomendo fazer o contorno só no que realmente te incomoda. Então, se você tem uma testa muito grande, você não gosta, você fica com vergonha, aquilo
né, não é legal pra você, aí tudo bem, vai lá e faz. Ou com a mandíbula, ou com o queixo, ou com o nariz. Tem alguns que sempre ficam bons. Assim, contorno funciona muito pra quem vai tirar foto, pra quem vai gravar vídeo, para ocasiões noturnas, porque à noite as pessoas vão perceber menos o trabalho das cores que você fez. É muito legal, mas pode ser uma prisão, como tudo na maquiagem, é muito legal, mas a gente não pode pirar com isso, né? Então era só isso que eu queria falar também sobre o contorno, que eu acho importante. É isso. Beijo!